Boa tarde a todos. Nós estamos começando mais um programa A Política Nua e Crua. Essa semana não foi uma semana muito gloriosa para a democracia. Se a semana passada nosso programa foi extremamente ufanista, defendendo que nós tínhamos conquistado um grande avanço para a democracia, essa semana foi a semana dos bandidos, foi a semana dos golpistas, foi a semana dos que não querem ver esse país ir para frente. Querem ver esse país a serviço dos seus próprios negócios. E eu vou começar lendo um artigo do Jamil Chad, porque ele, de alguma forma, ele mostrava o sentimento que nós tínhamos na semana passada quando eu fiz o programa. Né? Então, num artigo publicado na UOL, ele diz que a democracia venceu. Jamil Chad. A condenação da cúpula militar no Brasil e de um presidente por tentativa de golpe de Estado tem um potencial de ser um divisor de águas. Nela, parafraseando a ministra Carmen Lúcia, pulsa o país que sonhamos. A decisão do STF vai muito além dos patéticos personagens envolvidos. Sinaliza-se um esforço para romper com o nosso passado, permeado por atentados contra liberdades fundamentais. Um encontro com sua história na esperança de construir um novo futuro. A mensagem que a Corte Suprema manda é de que não há espaço para golpistas numa democracia e que a pressão externa será intolerável. Pedagógica, a decisão traça uma linha no chão com o objetivo de que possamos superar uma tradição de suspender o Estado de Direito sempre que o interesse de uma elite no poder não esteja sendo atendido. Para responder ao golpe, não foram usadas as armas de um estado de exceção. Não temos, não queremos e nem sabemos usar as armas da repressão. Não se aplicou a vingança, não se suspendeu a eleição e nem o caminho foi da falsa pacificação. O instrumento foi a justiça. O julgamento mostrou como um país usa a Constituição e dá aos suspeitos o amplo direito de defesa. Tudo transmitido ao vivo. Uma aula ao mundo de como sobrevivem as democracias, justamente no momento em que elas são atacadas como poucas vezes foram nos últimos 80 anos. Trata-se ainda de uma resposta, mesmo que tardia, insuficiente e indireta, às vítimas da tortura nos calabouços da história do continente, ainda com suas veias abertas. Eu pulo um pedaço aqui, e ele diz assim, 50 anos depois, os fatos denunciados revelam que a democracia não vem em nossa certidão de nascimento. Ela precisa ser construída todos os dias por todos nós. O fogo que realmente aquece vem de baixo, já diria Martim Fierro. Não nos enganemos. A ameaça autoritária continuará presente, inclusive travestida de homens de bem, que circulam pelos corredores da República. A história de mais de 60 golpes de Estado na América Latina, apenas no século XX, nos proíbe de sofrer amnésia. Mas nesse histórico, dia 11 de setembro de 2025, a democracia venceu. Por que eu fiz questão de abrir o programa com a leitura parcial desse artigo? Porque ele refletia todo o sentimento que eu tinha e que eu passei para vocês a semana passada no programa. Mas essa semana a gente tem um choque. Um choque. Porque ele coloca aquilo que todos nós pensávamos, que nós estávamos num processo evolutivo, que as nossas instituições estavam pacificadas, que as nossas instituições tinham respeitado umas às outras e que a justiça tinha sido feita, mandando para a cadeia aquele infeliz por 27 anos e 3 meses e mais todos os militares que deram apoio a ele no núcleo do golpe. Então, ele diz aqui, o julgamento mostrou como um país usa a Constituição e dá aos suspeitos o amplo direito de defesa durante o vivo. Ele mostrou assim, como um país usa a Constituição.
semana passada. Essa semana, como é que o país usa a Constituição? Como é que o país se une para aprovar uma PEC da bandidagem? A turma chama de blindagem, mas é da bandidagem. Que blinda todos os malfeitores desse país, a ponto de que, no futuro, o nosso Congresso, que já hoje já tem uma grande parte de pessoas que não estão preocupadas com o destino do povo brasileiro, que não estão preocupadas com o povo, com a situação do povo brasileiro, com nada, que estão preocupadas com seus próprios negócios, daí os orçamentos secretos, daí as maracutaias todas na hora de usar esses recursos, dessas emendas e tudo mais. Esse pessoal está lá, está infiltrado dentro do poder. E não está só na direita, ele também está na esquerda. Vamos colocar muito claro que a proposta da bandidagem foi aprovada graças aos votos de 12 deputados de um partido que a gente respeita como sendo de esquerda. Não é da esquerda revolucionária, mas é da esquerda. E revolucionário eu vejo com um sentido amplo, de alguém que quer mudar esse país. Tá? Quer mudar, quer trazer esse país a ares novos, quer fazer a inclusão do povo brasileiro, quer trabalhar com a democracia. Ultimamente eu pessoalmente não coloco o PT como linha de frente desse processo, porque em várias situações, eu fui surpreendido com decisões como essas. Pior, eles perderam, aprovaram a possibilidade de que, olha, ninguém pode mexer nos nossos deputados, todos aqui garantidos, se nós não o aprovarmos. Tá bom. Aí, uma emenda disse o seguinte, olha, vamos aprovar, mas o voto vai ser aberto, ou seja, nós vamos conferir quem está votando. Aliás, o Congresso não é nosso representante, por que ter voto fechado? Por que voto fechado? Se ele é representante do povo, ele tem que estar à mostra. Mas não. Passou a noite, então, nós até falamos, ótimo, então pelo menos tem essa questão de que a gente vai poder policiar e questionar quem agir fora fora da Constituição, para quem privilegiar companheiros que estão aí metidos com tráfico, com crime organizado, com roubalheira de emendas, com roubalheira de recursos, que usam os recursos em prol deles mesmos, né? Como estão sendo investigados no STF, até que provavelmente essa PEC da blindagem se torne efetiva. Então, nós esperávamos isso. Mas, na terça-feira, 12 deputados do PT, mais 300, não sei, compondo 300 e pouco, votaram e fizeram uma emenda constitucional. Emenda constitucional, então a Constituição ela é mutável, mas ela não é mutável como a gente imagina que deveria ser um processo de ampla discussão na sociedade. Não, basta você reunir 300 miliantes, 300 e poucos miliantes, que você consegue mudar a Constituição e fazer dela o que você quiser. Tá? Então, esse foi o primeiro passo da semana. Aprovar a bandidagem. Depois, passando por cima do regimento, na mesma sessão, como tinham perdido a questão do voto secreto, repuseram a questão do voto secreto e ganharam. E olha, novamente, 8 votos de petistas garantiram que essa emenda passasse. Precisava de 6 votos, mas 8 votos foram do PT. Então, isso tem que ser denunciado. Isso tem que ser colocado. Afinal de contas, o que nós estamos querendo nesse país? Não existem questões prioritárias nesse país a serem discutidas, e nós tivemos, então, 2 dias discutindo a pedido de bandidagem. Aí se dizia o seguinte, mas isso foi uma forma de não permitir a anistia. Não teve outra. No dia seguinte foi aprovada, no mesmo dia, acho que foi aprovada a urgência para análise do projeto de anistia. No mesmo dia.
Anistia a quem? A quem atentou contra o Estado Democrático de Direito. A quem tentou usar métodos violentos contra o Estado Democrático de Direito. A quem ameaçou matar um presidente, um vice e um presidente do Tribunal Superior Eleitoral pós-eleição para não permitir posse e permitir, então, a instalação de um estado de sítio. A quem? Então, a resposta, mesmo que tardia, que o Jamil Chad falava, insuficiente e indireta às vítimas da tortura, nos calabouços, ao povo brasileiro, a tudo mais, ela acabou. Acabou ali. Acabou ali. Fecha os olhos, você faz um acordo e vai para frente. Lá se foi. Com aquele Hugo Mota, aquele infeliz lá, do presidente da Câmara, comandando todo o processo. Bom, veio o processo da anistia. Quem é que eles puseram como relator do projeto da anistia? Paulinho da Força. Nenhum exemplo de alguém que esteja preocupado com o povo brasileiro. Vocês vão me desculpar, tem histórico de sindicalista, tem histórico, mas tem histórico de se vender muito tempo. Bom, na sequência, de quem que ele se cerca para trabalhar essa questão, para montar o relatório dele? Primeiro, Temer, um golpista. Segundo, Aécio Neves, outro golpista. Vai conversar com os governadores, Tarcísio, outro interessado no assunto, e outras pessoas. E conversa com o pessoal do... Diz que tem livre trânsito com o Supremo Tribunal Federal e que tem força com eles. Então deve conversar com o Alexandre, não o de Moraes, aquele outro lá, né? Não sei lá como é que chama, aqueles que foram, os dois que foram nomeados lá pelo Bolsonaro, mais o Fux e mais o Toffoli, que é uma bela figura que nós colocamos lá há muitos anos. E que sempre foi um cara enrustido, que não tem visão de futuro, nada, ele tem compromisso com os negócios dele. Então, ele que me desculpe. E me desculpe os petistas, os Dirceu, companhia de quem ele era assessor, de não terem percebido que esse cara nunca teve compromisso com a democracia real. Nunca teve. E nem vai ter. Então, o que está se falando agora? Redução de penas. Se nós vamos discutir redução de penas para aqueles bagrinhos que foram lá fazer o serviço sujo, não vou nem discutir. Mas se vamos falar em redução de pena para financiador, mas nem que a vaca tussa a noite inteira. Vamos falar de financiamento, esses núcleos que estão sendo julgados pelo STF, o núcleo crucial e os outros núcleos. Mas como você vai falar em redução de pena? Injunção de pena. Uma questão é golpe, outra coisa é golpe intervenção armada no governo. São coisas diferentes. Querer juntar para diminuir penas, para facilitar a vida deles, para trazê-los logo de volta para a cena. Isso tinha que ser expurgado uma vez por todas. Todas. Por isso que eu peguei esse artigo do Jamil Chad, porque ele refletia também o que eu pensava. Como na semana passada, acho que não sei se me falei, mas sobre o Frei Beto, que eu também fiz um artigo também muito interessante, que falava com a minha alma, que expressava aquilo que eu sentia. E agora nós estamos numa situação dessa. E estamos numa situação tão terrível que vejo aqui na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo de hoje, a Eliane Castanhede, dizendo, chama o Abravanel, o Alcolumbre, não é o Abravanel, não é o Silvio Santos, mas é o Alcolumbre. O que é o Alcolumbre? Ele agora virou o cara que vai segurar a PEC da bandidagem e que vai segurar a anistia. Não confiaria nele. Espero que ele tenha sucesso, mas eu não confiaria nele. É uma pena. É uma pena que a gente tenha que viver esta situação, que é uma situação extremamente triste. Né? E a própria Folha de São Paulo faz um editorialzinho menor que fala que a Dora Kramer assina. Fora da sala, o bode ficou na casa. Ficou mesmo.
Então, veja como uma coisa muda de uma semana para outra. Numa democracia em que nós, aqui vou falar nós, eu, você, todos nós, não sabemos eleger os nossos representantes. Ou elegemos porque ele está na sigla, é aqui amigo do meu parente, é não sei o quê. Ou elegemos porque ele é bonzinho, ou porque ele está usando emendas para mandar para a cidade show de artista, mandar para a cidade fazer uma estrada que acaba beneficiando o fazendeiro, que é amigo do deputado, esse tipo de coisa. E nós temos um Congresso, o pior Congresso que nós temos nesse país. E olha, em grande chance do próximo ser pior ainda. Mas por que você fala com essa previsão, com essa vontade sobre isso? Veja o que está sendo planejado. 4 anos de emendas, de dinheiro, de fortalecendo esse Congresso para eles se reelegerem. Se qualquer pessoa normal quiser se eleger, não tem como lutar contra essa máquina. Esse compromisso, essa amarração com o prefeito, com empreiteira, com fazendeiro, sabe, esse negócio todo enroscado, está aí, está vivo, ele existe, ele está aqui com a gente. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. E nós temos que estar muito claros. Por exemplo, a PEC da bandidagem, ela não é para resguardar a prerrogativa parlamentar. Não vai resguardar coisa. Ela vai, na verdade, acobertar crimes. A partir dessa PEC, deputados, senadores, presidentes de partidos políticos, incluir ainda os presidentes de partidos políticos, o Aldemar Costa Neto, o outro lá, que foi acusado de ter um avião, de ter alguns aviões para fazer serviço com o PCC, que é lá da União Brasil, né? Que é Rueda, acho que é o nome dele, e presidente do partido político, só poderão ser processados criminalmente após a autorização prévia do Congresso. Sem autorização deles mesmos, tranca-se o processo até a prescrição garantida dias sucessivos às eleições. E pior, esse trancamento de ação penal será decidido em votação secreta sem que os pares mostrem a cara aos eleitores. Você acha que um traidor, como o Eduardo Bolsonaro, com essa lei aqui, ele está garantido. Nunca mais ninguém vai pegar o Eduardo Bolsonaro. Principalmente porque tem uma cambada de idiotas, e vou falar que é idiota mesmo, porque é um cara que nunca passou meia hora em São Paulo, mas que todas as eleições é o cara mais votado no estado de São Paulo. Olha que absurdo. Nunca fez nada pelo estado dele. E nunca fez nada pelo Brasil. Aliás, ele está jogando contra o Brasil no momento que ele está confabulando com o governo americano como destruir a democracia brasileira. Como destruir o Estado brasileiro. Como destruir a economia brasileira. Como destruir os empregos dos brasileiros. Ou seja, quanto pior para eles, melhor. Desde que eles levem vantagens. Então, pessoal, precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado e não bobear nisso. Não bobear nisso. Não bobear nisso, porque nós temos que estar atentos a isso. E eu dizia há pouco que para concretizar essa semana de tantas maldades, de tanta destruição, e tanta destruição daquilo que a gente conquistou a semana passada, contribuíram 8. Primeiro, para passar a PEC da bandidagem, contribuíram 12. Eu vou falar o nome dos 12, para que vocês gravem e nunca mais votem nessa gente. Leonardo Monteiro, do PT Minas Gerais. Odair Cunha, do PT Minas Gerais. Paulo Guedes, do PT Minas Gerais. Também com esse nome, né?
Ayrton Faleiro, PT Pará. Divanda Faro, PT Pará. Dr. Francisco, PT Piauí. Flávio Nogueira, PT Piauí. Fiorentino Neto, PT Piauí. Merlong Solano, PT Piauí. Alfredinho, do PT São Paulo. Gilmar Tato, PT São Paulo. E Kiko Seleguin, do PT São Paulo. Esses 12. E depois vieram com a cara de não, mas fazia parte do acordo para a anistia. Não fazia parte de nada. Fazia parte da gente deles querer se proteger. E queria que vocês guardassem o nome dessas pessoas. Esses não podem nunca mais ser votados. Nós temos que expurgar das pessoas que estão querendo construir um país progressista, e do convívio com as pessoas que querem construir, esse tipo de gente. Esse tipo de gente. Ah, mas você está falando só do PT. Olha, o pessoal não teve nenhum voto contrário. O PCdoB, nenhum contrário. O PSB também não. Quem deu as condições para que eles fizessem, para que eles avançassem, foi o PT. Lamentável. E para a questão da votação secreta, né? Secreta, então a coisa ficou assim. Alfredinho, do PT São Paulo. Divanda Faro, do PT Pará. Gilmar Tato, do PT São Paulo. João Daniel, do PT Sergipe. Kiko Seleguin, do PT São Paulo. Odair Cunha, do PT Minas Gerais. Paulo Guedes, do PT Minas Gerais. E Valmir Assunção, do PT Bahia. Vê que é uma mudança de composição. Tão perigosa quanto. Se tiveram vergonha de votar na primeira vez, votaram na segunda para tornar com que as decisões fossem fechadas. Isso é mais antidemocrático do que isso, não existe. Não existe. Essa proposta passou por 314 votos contra 168. Eu não falei isso no começo. Então, veja como mudaria as coisas. Se na segunda fase, se pelo menos 306 não tivessem votado, ela não passaria. Porque não teria atingido os 2/3, que é uma mudança constitucional. Então, vejam o que isso significa. Isso é uma questão extremamente complicada e que a gente tem que discutir. Não é possível que a gente priorize um Congresso que está parado há meses sem votar nada decente, que a gente que a gente priorize esse tipo de coisa. E olha, querem ficar mais contentes ainda? Querem ficar mais contentes? Para evitar a cassação desse infeliz do Eduardo Bolsonaro, representante de São Paulo, por onde ele nunca passou, e representante do que há de ruim no bolsonarismo, de tudo, lá só tem coisa ruim, mas o que há de ruim do ruim, né? É esse cara que está lá, inclusive, fazendo acordo lá com o governo Trump, vendendo o país, e que, por sua vez, vai trazer baterias para influenciar na próxima eleição. O PL oficializou nessa terça-feira, olha que a semana foi do cacete, hein? Uma semana brava. O deputado Eduardo Bolsonaro como novo líder da minoria da Câmara dos Deputados. A indicação articulada pelo líder do partido, Sóstenes Cavalcante, e avalizada pelo presidente da Casa, Hugo Mota, olha lá, infeliz, republicanos, tem como efeito prático blindar o parlamentar de uma possível cassação por falta. Primeiro, ele não devia ser cassado por falta, ele devia ser cassado por ser um traidor da pátria. Já devia estar aberto esse processo. Agora estão protegendo. Então, você pega esse bandido, torna ele líder, então, por falta, ele não vai poder ser coisa. Mas aí, como ele manteve o cargo, e a bandidagem foi aprovada, a PL da bandidagem, por que não? Por que não? Também não permitir que ele seja processado. E o pior da história
é que vem me dizer que é uma pacificação do país. Vocês vão me desculpar. O nosso país está pacificado. Nós temos um nível de emprego como nunca tivemos. As pessoas estão voltando ao processo de consumo. Estão tendo uma melhoria geral, apesar do Banco Central, que sempre joga contra, que continua pagando 10% de juros para rentista. Juros reais. Juros reais. Isso nenhum país do mundo paga. Os países pagam no máximo 2%. Mas estão pagando juros reais de 10%. Apesar do Banco Central. Apesar dessa pauta parada que não discute as questões essenciais para esse país, da falta de perspectiva do próprio governo, que também não puxa, não percebe que é importante puxar as pautas fundamentais. Ah, mas não consegue passar por... Olha, nós temos uma força que nós não estamos usando. Eles estão usando. Ou não foi uma puta vergonha, falar português claro, no dia 7 de setembro nós temos aqui em São Paulo só 9 mil pessoas. No Brasil todo, 20 mil pessoas pedindo por democracia, pedindo por não anistia, pedindo pelo salário mínimo, pela redução da alíquota de imposto de renda, pedindo pela 6+1. 20 mil pessoas. Com uma ação de governo e de partidos organizados, você já consegue dar um grande avanço. Com um trabalho sério, nosso, eu me incluo, porque faço parte dessa esquerda, um trabalho nosso, nós conseguimos muito mais, nós conseguimos chegar nas pontas e conseguimos trazer as pessoas para entenderem um discurso diferente desse que está sendo feito pela direita, que levou muito mais gente lá na Copacabana, levou na Paulista, levou onde foi, para defender o quê? A anistia. Defender o quê? A quebra da democracia. O que é isso? Nós não conseguimos fazer uma análise crítica do que nós estamos fazendo. O próprio governo não consegue olhar fora daquela linha que ele olha só, não, precisamos fazer composição com o governo e tal. Pessoal, temos que nos organizar. Nós temos uma eleição daqui a um ano. Se nós não tivermos massa organizada para ganhar essas eleições, nós estamos ferrados. Estamos ferrados. Tá? Nós não temos capacidade de divulgar o que nós fazemos de bem e também não temos muito o que divulgar. Porque nós estamos rolando em cima das mesmas coisas. Eu acho fundamental essa aprovação da mudança da tabela de imposto de renda. Acho fundamental. Acho que isso é uma obrigação do Estado. Mas é uma visão nova de um governo progressista? Não, não é. Não é. Eu me lembro, nos anos 2004, 2005, 2006, por aí, os sindicatos da ABC tinham como pauta a revisão da tabela do imposto de renda, que já não era ajustada há muitos anos. E se ela fosse ajustada desde lá da onde foi até hoje, este avanço hoje seria muito mais do que 5 mil. Seria R$ 5.500, acho que é um número aí que eu peguei um dia. Não tenho certeza, mas é um número. Então não estamos fazendo nada mais do que obrigação. Nós roubamos o povo brasileiro durante mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então, essa questão de colocar em votação essa PEC, acho que é PEC, não é nenhuma novidade, não tem nada a ver com isso. Isso é importante, é compromisso de campanha e é compromisso com o povo brasileiro, que continuou sendo roubado, pagando caro nas faixas mais de impostos, nas faixas mais baixas. As faixas mais altas, por outro lado, estão lá livres. Isso vai ser uma briga. Porque dentro desse modelo neoliberal que a gente está aplicando e que a gente faz questão de insistir, nós temos que preservar os ricos e penalizar os pobres. Então, pessoal, nós não podemos deixar essa questão parada. Essa não é uma questão
que pode ser empurrada com a barriga. Essa é uma questão fundamental. Em vez de estar discutindo o PEC da bandidagem, nós devemos estar discutindo isso. Mas aí vem um Congresso, como eu disse, prostituído, um Congresso que é composto por o que há de pior nessa coisa. Vem brigar pelo quê? Pela PEC da bandidagem. Essa é importante. E para a anistia do Bolsonaro e companhia bela, que tentaram dar um golpe neste país. Tentaram um golpe nesse país para quê? Para continuar mantendo as políticas que eles já vinham mantendo. Privatização da Eletrobras, ou aqui no governo de São Paulo, agora com esse Tarcísio, a privatização da Sabesp, ou a privatização das empresas. Ou seja, entregar o país. Entregar o país. Entregar o país. E manter as vantagens para a classe mais alta, 1% da classe que mais recebe nesse país, prejudicando a quem? Sempre os mais pobres. É isso que eles queriam. E é isso que eles querem. Então, nós não podemos ficar quietos diante disso e nem também bater palma para dizer que nós estamos bem, que o nosso governo está ótimo. Melhorou muito, apesar do Banco Central. E não esqueçamos que o presidente do Banco Central e boa parte dos conselheiros do Banco Central foram indicados pelo nosso governo. Então está na hora de cobrar deles um pouco de responsabilidade com o povo brasileiro. Lutar contra o avanço da nossa economia, com a melhoria das condições do nosso povo, é uma questão muito séria. É uma questão muito séria. Então, eu vejo aqui uma notícia hoje, acho que ela veio do Globo, né? Que o texto não é mais problema para o governo aprovar a isenção do imposto de renda até 5 mil. Tensão no Congresso é o que preocupa. O Congresso não está preocupado em discutir isso. Ele está preocupado em discutir anistia, em discutir bandidagem. Aí vamos dizer que nós estamos pacificando o país, porque nós vamos discutir esses dois assuntos? Não. Nós não estamos pacificando nada. A extrema-direita tem outros objetivos, muito maiores. Quanto maior forem as discriminações, quanto maior, para eles é melhor. Isso se traduz, enfim, em uma quebra de confiança do povo nas instituições desse país, que também é o que eles interessam, e não a nós. Então, nós temos que achar um caminho. Não adianta o Haddad fechar lá um texto que vai passar pela Câmara e tal, que no fim vai dar, porque até a própria direita interessa dar essa redução aos 5 mil, mas não vai dar a cobrança para os super ricos. Isso, né? Não vai passar batido, não. Não vai mesmo. E aí, está muito claro. Nós estamos falando que a República tem 3 poderes, um executivo fraco, um legislativo corrupto e um do STF que se mantém forte. Aí vem todas as questões. Você lê os jornais, os excessos do STF. Pô, mas não tem como não ter. É a forma de manter o povo unido. Ele manter o respeito por um instrumento que foi uma briga nossa, a Constituição Federal de 1988, e que já foi muito conspurcada, porque como eu mostrei para vocês aqui mesmo, com 310 ou 12 votos, você consegue mudar a Constituição. Você não precisa discutir isso com o povo brasileiro. Não se esqueçam que na Constituição original estava lá escrito que o máximo de juros permitido anuais eram 12%. Olha a diferença. Veja se isso é aplicado por algum banco aí que vocês têm conta, por algum cartão de crédito que vocês têm conta. Vejam se é. Porque já foi derrubado faz muito tempo. Porque nessas questões eles têm força.
E nós entramos para apoiar os deputados que vêm do sistema financeiro, os deputados que vêm da bancada da bala, que por sua vez são apoiados pelo mercado financeiro, e os que vêm da bancada do boi, que por sua vez também tem a ligação dos outros dois, e agora das bets. E agora também, por que não? Do PCC também, né? Basta ver o nível de influência que eles têm já a influência, a penetração que eles têm nos municípios, nos estados e no próprio Congresso. Então, tomar muito cuidado. E é interessante, porque a Vera Magalhães fala, né? Câmara manda as favas e os cultos. De todos os que falham em temas urgentes, o Congresso tem um comportamento mais aviltante. E ela tem razão. Né? E ela coloca que a operação Carbono Oculto, que revelou a extensão da infiltração do crime organizado na economia formal, parecia ter freado a ousadia da Câmara dos Deputados e seguir adiante com o indefensável PEC da... Ela chama de habilidade, eu chamo da bandidagem. Passados pouco mais de 15 dias, no entanto, os deputados deixam claro que não estão nem aí para essas e outras emergências do país. O que importa é agir em causa própria e garantir à classe política uma salvaguarda do restante da sociedade, que o restante da sociedade não existe. Eu chamo a atenção disso. E chamo a responsabilidade nossa o ano que vem, quando a gente for votar. A gente normalmente foca muito num canal. E, na verdade, nós votamos em 2 poderes. E sendo que um deles é perigosíssimo, que é o Congresso. O Congresso tem a Câmara dos Deputados, que é extremamente fofa, que não pode ser esta repetição do que está acontecendo. E tem o Senado. O Senado tem capacidade de mudar tudo. De pegar, por exemplo, todos esses juízes que votaram pela prisão do Bolsonaro, jogar todos fora, dar impeachment para todos e botar novos que sejam aderentes às teses deles. Olha o cuidado. Por isso que a direita está forçando muito a eleição do próximo ano. Ela sabe que é lá que ela muda o país. Que é lá que ela trabalha as questões. Então, muito cuidado. Então, nós temos que tomar todo cuidado. Tomar todo cuidado. E eu coloco para vocês mais uma vez. Essa semana, eu fiquei muito decepcionado. E me desculpem por ter trazido essa decepção para vocês também. Né? Eu fiquei decepcionado com nós mesmos, fiquei decepcionado com a democracia que eu achava que nós tínhamos atingido um momento mais importante e mais interessante com a prisão dos meliantes golpistas. Eu fiquei triste. Mas essa tristeza, ela não fica só aqui, ó vida, ó azar, o que nós fizemos e tal. Acho e volto a repetir, nós temos que nos prepararmos para enfrentar essas questões nas redes sociais e nas ruas. Isso depende de cada um de nós. Isso depende de nós construirmos células e trabalharmos com seriedade na defesa do nosso futuro desse país. Nós temos que construir nossas células da esperança. Afinal de contas, a esperança é revolucionária. Esse baixo astral que eu mostrei para vocês nesse começo do programa, ele não é revolucionário. Então, eu tenho que ter esperança de que nós vamos mudar esse país. Que este primeiro introito do programa, ele nos mostre que é importante reagir. Está na hora de nós reagirmos. Que nós vamos reagir o mais rápido possível. Chamo a todos os nossos companheiros a montar nossos núcleos de base, montarmos as nossas sementes da esperança, porque nós temos muito trabalho pela frente. Nós temos um ano de muita luta.
e precisamos aprender a reagir. E só vamos reagir se nós sairmos do imobilismo. Se nós sairmos dessas demonstrações de fraqueza que nós temos insistido em fazer. Se nós sairmos dessas armadilhas que a gente tem de criar grandes entidades e tal, que agrupam mais outras não sei quantas entidades, e não cobrar delas a responsabilidade de organização, de participação e de trazer o povo para a rua e para as redes sociais. Nós temos que aprender a fazer política de novo. Nós temos que aprender a fazer política de novo nas novas condições que foram dadas. Sei que o outro lado conta com muito dinheiro, não conta com esse muito dinheiro, mas nós contamos com uma coisa que eles não têm. Nós temos conhecimento, garra e vontade de lutar. E nós temos que convencer essa pequena juventude que está saindo, está crescendo. Nós temos a mediana que nós precisamos voltar a sonhar com um país cada dia melhor. Um país que esteja voltado para o desenvolvimento, para o seu povo e para conquistar um local, uma posição no mundo que garanta o futuro das nossas futuras gerações. Certo? Então, com isso, eu encerro o primeiro bloco desse programa. Bom, agora a gente vai começar esse segundo tópico. Vou começar com um assunto que me chamou muita atenção e deveria chamar a atenção de todos os brasileiros. Nós estamos há poucos dias da COP30 e eu vejo uma manchete que diz o seguinte: a Amazônia tem o segundo rio mais poluído por plástico do mundo, à frente do estudo brasileiro. Se você vê as fotos, vocês vão se arrepiar, porque não tem sentido num país como o nosso, uma região que deveria ser tão preservada como a Amazônia, nós temos o segundo rio mais poluído do mundo. E aí, essa contaminação ela é extensa. Tá? Normalmente, a gente se preocupa, e a gente vê nos estudos, que os oceanos estão sendo analisados. Né? Porque eles têm a característica de levar aqueles subprodutos de plástico para todo mundo. Né? Então, embora os oceanos ocupem frequentemente sendo as atenções, os impactos sobre os ecossistemas terrestres de água doce, são igualmente críticos, particularmente na Amazônia, onde a insegurança alimentar e hídrica, juntamente com os desafios de saneamento, amplificam os efeitos sobre as comunidades locais e a biodiversidade. O artigo Poluição Plástica na Amazônia, a primeira análise, a revisão do escopo compreensível e estruturada, publicado originalmente pela revista MBio em agosto desse ano, diz lá na seguinte coisa. A pesquisa destaca os riscos da poluição em ambientes aquáticos e terrestres, além dos possíveis danos à saúde humana, já que a Amazônia, a maior bacia hidrográfica do planeta, tem o segundo rio mais poluído por plástico do mundo. A afirmação vem da bióloga e colaboradora da Fiocruz, Jéssica Mello, uma das autoras do livro. A poluição por plástico é uma crise global, mas os estudos têm se concentrado em ambientes marinhos. A Amazônia, a maior bacia hidrográfica do Brasil, do mundo, e com o segundo rio mais poluído, tem recebido atenção científica limitada. É importante você chamar a atenção disso, porque os rios são pontos importantes de alimentos e de água para a saúde das populações, tradicionais ou não. Né? Então, é uma questão que tem que chamar a nossa atenção. E tem que trazer um foco a essa análise. E, falando nisso, a gente vai ver que, de certa forma, na dinâmica do mundo capitalista, ou do mundo que não se preocupa com o meio ambiente, não vou dizer que só o capitalista, do mundo que não se preocupa com o meio ambiente, tanto faz. O importante é construir, é fazer, é não sei o quê. Então, fontes de poluição são implementadas todos os dias.
Eu tenho um exemplo claro. Há uns anos atrás, eu participei de um processo, e continuo participando, um processo contra a, a destruição da mata numa área preservada, próximo da minha, aqui. Que queriam construir ali uma série de galpões e tal, pelo lado da rodovia terra, e desmatar vários campos de futebol em tamanho, mais de 100. Isso traria benefício para o investidor, que tinha uma terra lá que hoje está protegida, e que, por isso mesmo, tem muito menos valor econômico do que uma terra onde ele fizesse empreendimentos e pudesse vender depois. Então, ele tinha a visão capitalista dele, era essa. E nós, bravamente, lutamos contra isso. E continuamos lutando. Mas aí eu começo a observar um outro movimento. Na minha cidade, que é exatamente do lado, que dá uma diferença de 10 quilômetros uma da outra, mata com mata se encontram. É minha cidade, que é uma área 100% de proteção a mananciais. Eu começo a ver as áreas sendo aterradas e construir galpões. Inclusive em cima de grandes minas de água, que está correndo. Grandes fontes de água, que deveria ser proibido pela lei brasileira. Tem 50 metros de proteção no entorno, mas que nada, joga material sem origem comprovada, traz resto de asfalto, traz resto de construção, traz resto de não sei o que e tal. E estão falando assim, de cada construçãozinha dessa é 2.500, 3.000 caminhões de entulho que é jogado de terra sem origem conhecida, normalmente terra retirada de antigos empreendimentos industriais que estavam contaminados, são jogados numa terra ou num local onde é uma área de proteção a mananciais, é a base da represa Billings, que abastece mais de 1.200.000 pessoas na Grande ABC. Então, nós fazemos isso. E estamos enchendo de fechamos os olhos e estamos enchendo de galpões. É lógico que o maior empreendedor, que é um ex-prefeito daqui, está feliz da vida. Agora, será que a natureza está agradecendo isso? Sem fazer nenhuma análise de impacto de vizinhança, sem fazer coisa nenhuma. Então, nós precisamos nos unir. Nós falamos muito em defesa do meio ambiente no Brasil, mas nós atuamos pouco. Porque nós nos rendemos às imposições do capital. E vendemos, sob o aspecto de modernização, a destruição do nosso meio ambiente. Então, isso precisa acabar. E chamou a atenção a região da Amazônia, uma região onde nós estamos. Reduzimos as queimadas. De fato, reduzimos, tá, mas não acabamos com ela. Estamos cheios de grileiro lá, querendo ocupar aquela área. E os outros biomas, a mesma coisa. Você pega o Pantanal, você pega o bioma da Mata Atlântica, você pega tudo, você vai pegar da mesma coisa. Então, nós vamos para a COP30. Nós teríamos que ir de cabeça em pé. Nós estamos indo de cabeça baixa. Porque nós não cumprimos os nossos deveres em relação à defesa do meio ambiente. Aliás, nós acabamos de aprovar aquele grande congresso que eu acabei de falar no bloco anterior, aquele grande congresso que luta pelo Brasil, que luta pelo futuro desse país, aprovou a questão dos licenciamentos ambientais, que é maior absurdo que aquele. E, olha, com o apoio de muita gente boa. Então, nós vamos tomar muito cuidado com isso. Uma outra questão que me chama a atenção, e eu tenho discutido muito nos programas nossos, o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei para tratar de regulação econômica e concorrencial das grandes empresas tecnológicas chamadas Big Techs. Não tenho nada contra as Big Techs colocadas aqui no país. Eu tenho contra a interferência delas sobre o país. Vindas de mundo estranho, colocando aqui fake news, trabalhando informações, captando dados nossos, levando os nossos dados para a formatação de inteligência artificial ou para
ou para questões comerciais próprias, sei lá. Sou contra isso. Como também sou contra essa apatia que nós temos, e isso eu acho que é seríssimo, no desenvolvimento de tecnologias para que a gente tenha domínio sobre as nossas redes de dados, para que a gente tenha domínio sobre o que a gente leva para as crianças. Eu posso dizer que hoje os livros usados no Paraná vêm lá do Google, vêm da Amazon, vêm do sei do que, quer dizer, não tem livro, para começar não tem livro, né? Tem plataformas educando as nossas futuras gerações. Tem risco maior que isso. Eu me lembro lá, quando eu era jovem, a IBM querendo dar computador para as universidades, eu disse, peraí, eu não quero computador de vocês. Porque era uma forma de obrigar a que ela tivesse, na formação, ela já garantisse a homogeneidade intelectual pró a marca. Então, essa questão da defesa das nossas tecnologias, da defesa do nosso país, são extremamente importantes. Aliás, eu fiz 2 artigos essa semana, né? Até porque eu atuo muito no meio da engenharia. Um foi a engenharia, a política e a sociedade. Eu não vejo como fugir desse tripé. Nós temos que entender que a engenharia é uma ferramenta, que a política ela tem que atender aos interesses do povo brasileiro e que esse povo está na sociedade, tem que ser ouvido. Então, um pode viver sem o outro. E o outro que eu fiz foi sobre a engenharia e a soberania. A importância de termos conhecimento tecnológico dentro do local, nos preocuparmos com a formação dos próximos profissionais, para que a gente possa ter garantias de que nós vamos conseguir sobreviver sem interferência externa. E com conhecimento para ter capacidade de se reinventar, coisa que nós não temos hoje. Eu até chamo a atenção, porque eu publiquei esses artigos, já deve estar publicado na EGD, né, na Engenharia pela Democracia. Se vocês forem lá em gd.org.br, vocês vão encontrar os artigos lá. Dê uma olhada lá, que eu acho que é muito importante a gente fechar essa questão, né? E, para terminar, eu tenho 2 assuntos a tratar, né? Um deles, eu estou vendo aqui, defensor da liberdade de expressão na campanha, Trump agora usa todas as ferramentas para controlar a mídia. Não é só a mídia. Ele já começou querendo controlar as universidades. Agora a mídia, as pessoas. Eles estão com uma caça às bruxas nos Estados Unidos. As pessoas que ousaram criticar a morte do Charlie Kirk. É Charlie Kirk, né? Eles estão uma caça às bruxas. Isso é liberdade de expressão? Não posso discordar do Charlie Kirk? Não posso? E estão insistindo sobre as redes, estão querendo cortar as redes de televisão que falem mal de governo. Isso é defesa da democracia? Essa é a defesa da liberdade de expressão que eles dizem que estão aplicando contra o Brasil, tarifas e perseguição da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes? Aí, outra que eu vejo aqui no Estadão. Trump sugere que emissoras de TV deveriam perder licença para criticá-lo. Olha, percebe? Isso não é um ditador? Isso não representa uma ditadura em processo de implantação? Não sei porque ainda insistem em falar que um exemplo da democracia é os Estados Unidos. Nunca foi, nem nunca vai ser. E pior, sob Trump está muito pior. Nós não podemos esquecer que quando nós tivemos capacidade e tivemos condições de tirar o petróleo do nosso pré-sal, o presidente dos Estados Unidos, que era um democrata, mandou espionar a nossa presidente da República. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que, sob democratas ou sob republicanos, os Estados Unidos continuam
fazendo guerras no mundo todo para defender os seus próprios interesses. E não estão nem um pouco interessados com a democracia dos povos, com a democracia com a sobrevivência das pessoas. O que interessa para eles é onde é que está o meu capital? O que eu preciso para eu tirar o máximo de lucro deles? Aonde eu tenho que evoluir? Então, tem isso. E não só isso. Olha que absurdo. Isso aqui, eu pensei em não falar, mas tem que falar. Tem que falar. Não pode ser diferente. Bom, nesse processo todo, desses caras que defendem liberdade de expressão, desses defensores da democracia, tudo mais, os trumpistas, os Make America Great Again, né? Esses caras tiraram os vistos de muitas autoridades brasileiras, inclusive da filha do Padilha, ministro da Saúde. Menina de 10 anos não tem mais direito de ir na Disney World. Tem outras opções, viu, menina? Não precisa se preocupar, não. Mas aí o Brasil vai, ó, o presidente brasileiro, a comitiva tal, vão para os Estados Unidos para a abertura da, da Conferência da ONU, anual da Conferência da ONU. E quem tradicionalmente fala é o Brasil. E esse é o momento onde todas as nações estão lá para se fazer uma série de articulações. E aí chegou a hora dos vistos de entrada. Eles forneceram para o Lewandowski, forneceram. Forneceram para as pessoas, forneceram. Quando chegou o Padilha, eles mandaram. Ele não pode, olha que absurdo, olha que absurdo. Ele não pode se ausentar de mais do que 5 quadras em volta do hotel que ele vai ficar. Ele só tem direito a ir à ONU e voltar da ONU. É isso a condição que eles estão dando para nós. Isso é intervenção, porque não é o Padilha. Padilha está sendo acusado por quê? Porque ele participou da implantação de um programa que foi extremamente importante para o povo brasileiro, por mais médicos. E naquele período se contrataram médicos cubanos que fizeram um excelente trabalho no Brasil, diga-se logo de cara. Fizeram um excelente trabalho. Eles têm uma formação específica para trabalhar a medicina de família. E agora, você vê uma situação dessas. Que absurdo maior que esse? Eu acho que isso aqui merece uma resposta do governo brasileiro. Acho que merece mesmo uma resposta séria do governo brasileiro. Nós não podemos fugir de participar de um evento onde nós abrimos. Seria uma covardia. Mas nós temos que usar aquele momento para denunciar todas essas pressões que os Estados Unidos estão fazendo sobre o Brasil. No tarifaço, na Magnitsky, na concessão de visto para ministros de Estado, para irem para os Estados Unidos para conversar sobre questões que afetam o mundo e que são concernentes às questões que estão relacionadas à ONU. Então, está na hora de nós protestarmos. E não pode deixar passar batido essa questão. Isso é fundamental. Ou seja, o governo brasileiro, cabeça em pé, continua dando norte para as outras nações. Nós não podemos baixar a cabeça à pressão e à agressão americana programada pelo Trump. Não só fazer isso, como denunciar à tribuna que estão permitindo que traidores se associem ao governo americano para jogar contra um país livre, democrático e soberano. É isso. Por fim, para a gente terminar, eu não me surpreendo com mais nada e não sei nem o que falar a respeito. De um lado, eu vejo nações correndo para reconhecer o Estado da Palestina. E do outro lado, eu vejo Israel apoiado pelos Estados Unidos e outros países que estão lá com eles, apoiados, destruindo completamente a Palestina. Sonhando em construir ali um resort. O Netanyahu até fala
que lá tem um potencial econômico muito grande. Vamos desenvolver a questão imobiliária lá em Gaza, destruindo casa, destruindo seu povo, discutindo criança, velho, mar, todos estão sendo destruídos. Destruídos. E vem gente me falar, não, mas teve lá aquele caso lá em outubro, lá de não sei quantas mil pessoas. Olha quantos milhares foram mortos aqui. O que está se fazendo para destruir toda uma população? O Israel deu um ultimato para 1 milhão de pessoas que ainda estão em Gaza para saírem de Gaza, porque eles vão continuar bombardeando. Eles estão destruindo, estão matando a rodo. A própria ONU reconhece que é uma atitude genocida e nós ficamos só soltando notinha. Não há agressão ao povo da Palestina. Viva o povo da Palestina e que todos reconheçam a sua independência e a sua capacidade e fortaleçam a sua capacidade de se regenerar e de se recolocar dentro da sua nação e do seu espaço. Fora com Israel. Israel volta para os seus limites originais. Não venha querer essas visões expansionistas, destrutivas, e para cobertar, inclusive, essa regra, essa guerra, é para cobertar todos os malfeitos do seu Netanyahu. Porque enquanto tem guerra, não se faz eleição. Enquanto tem guerra, não se apura corrupção. Enquanto tem guerra, não se apura malfeito. E não se apura genocídio lá em Israel. Nós temos que fazer aqui. Eu não estou vendo até hoje tribunais internacionais condenando o Netanyahu a ponto dele não conseguir sair, botar o pé para fora do país dele. Vale destruir um povo todo, fechando os olhos? Não tem nada contra o povo judeu, povo israelense. Aliás, tenho muito respeito a ele. Mas eu tenho um desrespeito enorme e tenho uma crítica enorme aos seus governos, às suas forças armadas, que não estão sabendo atuar dentro de países democráticos e discutindo os problemas de uma forma a solucioná-los, e não para exterminar gente e pessoas. Não a essa guerra em Gaza. Não. Eu não sou favorável a nenhuma guerra que prejudique inocentes, que prejudique gente que faça, por exemplo, como eles estão fazendo, de matar gente na fila do pão, porque não tem o que comer. Isso, para mim, é genocídio. E genocídio tem nome. E ninguém mais do que o povo judeu deveria saber o que significa. E com isso, eu termino mais um programa, A Política Nua e Crua. Até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Ou, se tiver um fato extraordinário, nós faremos um programa extraordinário. Grande abraço a todos.